Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de desenvolvimento web. Hoje a gente vai falar sobre HTML semântico. A gente já chegou de comentar algumas coisas nas nossas aulas presenciais, mas hoje a gente vai colocar alguns conteúdos a mais. Então, vamos lá? Para começar aqui, ó, o que quer dizer a palavra semântica? Por que é importante a gente trabalhar com ela diretamente em HTML? Quando a gente cria uma página, a gente precisa marcar o que cada elemento dela representa. Cada coisa dentro da página representa algo. Cada elemento tem um papel dentro de cada estrutura presente no código. Então, por exemplo, olhando a imagem do segundo slide ali, ó, tem um botão azul e dentro do botão está escrito a palavra botão. Como é que eu sei que aquilo é um botão? O que faz na minha cabeça, no meu cérebro, eu entender que aquilo é um botão? Logo abaixo tem um título, onde está escrita a palavra Lorem Ipsum em negrito. Logo abaixo da palavra Lorem Ipsum, do título Lorem Ipsum, eu tenho um pequeno texto, um parágrafo. Por que fica tão fácil para a gente entender o que é cada uma desses elementos a partir da visualização individual deles? Por que a gente não demora a reconhecer esses itens? Para que a gente consiga entender tudo isso, a gente tem muito tempo de uso web. Então a gente sabe que um botão ele tem as suas características, a gente sabe que agora os botões eles têm essa característica mais arredondada, ele tem esse tipo de colocação, esse formato específico dentro de uma página. Eu sei que quando eu encontro algo negritado em uma página HTML, normalmente isso quer dizer que é um título. Quando eu tenho um parágrafo, eu consigo reconhecer. Como a gente tem isso, os navegadores também precisam chegar a essa conclusão. Para isso, a gente precisa informar ao navegador o que é cada um desses elementos. A gente precisa dizer para o navegador que o botão é um botão. A gente precisa dizer que o texto também é um texto. Só que isso vem bastante do discurso, porque dentro da página a gente nunca cria algo simples, a gente tem várias outras coisas complexas, a gente tem vários elementos que formam, eles se juntam entre si para formar novos elementos. A gente tem muitas combinações possíveis dentro de uma página para que a gente consiga fazer um elemento ou vários elementos funcionar como uma página. Exemplo ali, ó. No slide eu tenho um retângulo que representa um cabeçalho, eu tenho outro retângulo que representa o menu lateral e eu tenho um retângulo que representa o conteúdo principal. Como é que eu sei que cada um desses elementos representa algo para a gente? Humanos, usuários, pelo posicionamento talvez, pela forma como ele se apresenta. A gente tem dentro da internet, a gente tem em desenvolvimento web o conceito de Search Engines. Então, são alguns motores de busca que varrem a internet para indexar páginas. Então, a gente consegue que, através desses motores de busca, que as pessoas encontrem algumas páginas, encontrem as páginas específicas, se baseando em pesquisas. Então, se eu for pesquisar uma palavra, o Google, ou o Yahoo, ou o Bing, ele me retorna páginas que fazem referência a essa busca que eu acabei de fazer. Quando começou o Search Engine, os motores de busca começaram a funcionar um pouquinho antes disso, talvez, os motores faziam as buscas por palavras-chave fornecidas pelo próprio criador. Mas isso não é bom porque restringia muito os conteúdos da página. E aí, em alguns momentos, algumas pessoas poderiam colocar palavras diferentes, palavras falsas que não poderiam condizer, não tinha a ver nada com o conteúdo, e os motores de busca
devolveriam as páginas específicas que não tem nada a ver com a pesquisa por causa de um erro. Depois, os motores de busca eles começaram a utilizar algumas outras estratégias para o retorno dos resultados. Então, eles começaram a usar a inteligência artificial para descobrir palavra-chave de forma automática, número de acesso de página, número de site e várias outras técnicas que foram sendo utilizadas. E agora os motores os motores de busca analisam o código. Um código escrito com boa semântica faz os robôs entenderem melhor a estrutura da página, podendo colocar o site em melhores posições nos resultados de pesquisa. E a gente chega no conceito de tags semânticas. Com o avanço do CSS, algumas pessoas que antes utilizavam tabelas para estruturar os seus sites passaram a utilizar divs, divisões. Então, na última aula a gente conversou um pouquinho sobre os elementos que se comportam como uma caixa. A div é um elemento desse. E essa div começou a ser utilizada para a criação de layouts de forma a substituir a utilização de tabelas como era feito antigamente. Só que essas divs e spans não têm significado, elas só vão ter significado quando a gente atribui. E elas servem apenas para que a gente faça divisões dentro do código. Quando chegou o HTML5, algumas tags novas foram criadas para que a gente pudesse dar significado específico ao código. Então, nesse exemplo ali, eu tenho o HTML anterior, uma div class header, e eu tenho no HTML5 do lado direito uma tag nova chamada header. Eu tenho o exemplo ali da div class neve no HTML anterior, e eu tenho uma tag HTML5 semântica agora, neve. Eu teria antes uma div class section, hoje eu tenho uma tag chamada section. E todas as outras que formam essas imagens foram criadas especificamente para que desenvolvam algum tipo de trabalho dentro da página. Essas próximas definições do que cada uma das páginas faz, vocês vão encontrar no slide chamado aula 6, que está postado lá no Moodle, e vocês podem ver o que cada uma das tags semânticas faz. O slide apresenta todas as tags detalhadamente o que cada um deles faz. Então vocês vão ter um trabalhinho agora, vocês vão pesquisar, vocês vão olhar, vocês vão ler os slides para conseguir entender o que cada uma das tags semânticas faz, para que a gente passe para o nosso próximo conteúdo no próximo vídeo.